Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Sem dúvida alguma, é bom e salutar rezar. Nós já vimos nas últimas lições de catecismo que a oração é absolutamente necessária e possui um grande poder diante de Deus. Mas não adianta rezar, não nos trará proveito rezar de qualquer maneira. É preciso rezar de acordo com as devidas condições. E é esse o tema do nosso vídeo, que irá se desdobrar em dois momentos. Primeiramente, vamos falar sobre a oração cristã e depois falaremos sobre as espécies de oração. Desta maneira, vamos entendendo como é a maneira de bem rezar de acordo com a autorizadíssima doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Em um outro vídeo, em continuação, falaremos também sobre as disposições necessárias para bem rezar, tanto as disposições exteriores quanto as disposições interiores. E vamos terminar esta série sobre como bem rezar com uma palavra a respeito do conteúdo da oração e da frequência, quantas vezes nós devemos rezar. Então, por agora, cumpre dizer, antes de tudo, que para bem rezar, para rezar como um verdadeiro cristão, é preciso rezar em espírito e verdade. Isto é o que ensina Nosso Senhor no 4º capítulo do Evangelho segundo São João, quando diz que os adoradores que o Pai procura são aqueles que rezam em espírito e verdade. Isto é, o nosso Pai do céu procura e ouve aqueles que, cheios de fervor, rezam do íntimo do coração. Se queremos entender um pouco melhor o que significa isto, em espírito e verdade, vamos ver que esta modalidade de oração é a modalidade própria do cristão, é apanágio do cristianismo, porque os infiéis nada sabem desse tipo de oração. E infelizmente, para o nosso maior pesar, muitos cristãos também não sabem rezar desta maneira cristã, mas acabam imitando os pagãos. Quanto a isso, Nosso Senhor nos adverte também no Evangelho, quando ele diz: quando orardes, não useis de muitas palavras, como os pagãos que cuidam ser atendidos mediante sua loquacidade. Não os imiteis, pois o vosso Pai sabe do que haveis mister antes de fazerdes os vossos pedidos. O nosso Pai do céu sabe das nossas orações e não está interessado em vãos palavrórios, ou seja, que apenas rezemos com os lábios, mas distante estejam os nossos pensamentos. Não aceita Deus esta oração. Claro que Nosso Senhor Jesus Cristo, quando está condenando a demasia nas palavras, esta loquacidade, falar, ele não está querendo condenar, como bem ensina o Catecismo Romano, as longas preces, que não só os fiéis em particular, mas a mesma igreja muitas vezes, em certas ocasiões, como nas rogações, e em muitos outros momentos, oferece a Deus. E tampouco está Nosso Senhor Jesus Cristo condenando as repetições. Isto é impossível, porque a própria vida e exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo mostram bem o contrário. Nosso Senhor rezava com uma devoção ardente e duradoura por noites inteiras. E Nosso Senhor também chegou a repetir 3 vezes a mesma oração. Então é claro que Nosso Senhor Jesus Cristo não está condenando longas orações, orações que brotam de um coração abrasado de caridade, de uma devoção ardente, fervorosa. Não é isto. Está condenando, sim, ficar usando somente as palavras vazias, sem acompanhar com o pensamento, sem pensar naquilo que se está dizendo. Aquela oração que é como a oração que um papagaio poderia aprender. Se pode ensinar a um papagaio a dizer um Padre Nosso inteiro, e ele vai dizer aquele Padre Nosso todo, mas ele não está rezando. O papagaio está apenas repetindo mecanicamente aquilo que ouviu,
mas ele não está dando atenção e entendendo o significado do que ele está dizendo. Infelizmente, muitos cristãos rezam como pagãos ou como papagaios. Simplesmente rezam com os lábios e não acompanham com a atenção do espírito e com a devoção do coração. Dizem as palavras, mas o seu pensamento está em outras coisas. Não está em Nosso Senhor, não está em Nossa Senhora, não está nos santos, está muito longe daquilo que estão dizendo. Não pensam nas coisas da religião. Isso não é aceito por Deus? Isto não é uma oração que Deus vai ouvir? Não é este adorador que Deus está procurando? Isto não é uma oração cristã. Na verdade, também isso pode se aplicar aos cantos. Muitas vezes se cantam hinos a Deus, mas se cantam os hinos sem dar atenção ao que se está cantando. Os hinos em si são uma boa oração. Santo Agostinho iria dizer que quem canta reza 2 vezes, mas só reza 2 vezes se realmente está pensando no que está cantando. Aí sim serve de alguma coisa o canto. Se não, é apenas um papagaio repetindo palavras que ouviu, que aprendeu, ou então um pagão rezando a sua loquacidade de palavras. Uma oração dessa não vai ter eficácia. E é por isso que São Tiago diz, muitas vezes as nossas orações não são ouvidas porque rezamos mal. E reza mal aquele que reza com os lábios, aquele que reza com palavras, mas não acompanha isto com o seu coração, com o fervor. Por isso, então, devemos tentar nos esforçar a fazer as nossas orações como fazia São Luís. São Luís, ele levava horas para rezar um Padre Nosso sem distrações. Sabia São Luís que é muito difícil, e nós todos sabemos, que é muito difícil rezar sem distrações. No entanto, é pecado não lutar contra as distrações. É pecado por negligência não lutar. É pecado propositalmente ir pensando em outras coisas. Mas, esforçando-se, São Luís, se esforçando, levando horas para rezar um Padre Nosso, até conseguir rezar sem distrações. E desta maneira, São Luís chegou a um grau de perfeição na oração, que ele podia ficar por horas inteiras somente pensando em Deus e em coisas santas. Isso deve ser o nosso paradigma. Quer dizer, devemos nos esforçar a acompanhar as nossas palavras com o fervor do nosso coração. Sempre isto. E agora, isto será particularmente útil, saber o que é a oração cristã, em espírito e verdade, quando nós estudarmos esta segunda parte aqui, que fala sobre as principais divisões da oração. A primeira é aquela entre a oração mental e oração vocal. Ambas exigem isto em espírito e verdade. Não há uma exceção a esta regra. Então, quer nós façamos a oração mental só com a alma, quer pela meditação e pela contemplação, quer nós usemos de palavras também, que é a oração vocal, claro, palavras sim, mas também, neste caso, sempre acompanhadas da atenção do espírito e devoção do coração. Sempre tem que ser em espírito e verdade para ser uma verdadeira oração cristã. Então aqui, quando falamos em oração mental, então só a alma rezando com Deus, sem o uso de palavras. Como se faz isso? Normalmente acontecem de 2 maneiras, geralmente se falam de 2 maneiras, os autores de ascética. Eles falam em meditação que é considerada a alma da oração, e podemos dizer que é a oração propriamente dita. É a parte mais nobre da oração, quer dizer, oração mental. Quando meditando, estou ali por meio do raciocínio, unindo a minha alma a Deus, contemplando os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando as verdades eternas, e ali mesmo procuro encontrar as normas da vida cristã. E nesse ato eu vou então elevando até Deus fervorosas súplicas, afetos, resoluções. E com esta oração mental,
da alma que procura entender, que procura se conformar a nosso Senhor Jesus Cristo, se consegue um aumento das virtudes cristãs. É um ato que santifica. A meditação, ela é muitíssimo importante. Por isso que não hesitam em dizer, é a alma da oração, a meditação. E uma oração boa é uma oração com meditação. E é por isso que nós ensinamos também já o método de Santo Afonso Maria de Ligório, em um de nossos vídeos, o método dele de meditação. Porque todos devem aprender a meditar. Não é propósito desse nosso vídeo ensinar isso e já o fizemos. Então, remetemos na descrição ao link, ao vídeo em que explicamos sobre esta questão da meditação. Além da meditação, de uma maneira geral, também se fala em contemplação. A contemplação, ela não respeita um determinado método, embora se chegue à contemplação, de ordinário, por uma assídua meditação. Mas qual é a via pela qual nós chegamos à contemplação? Que é uma espécie de uma visão interna e como que imediata das coisas de Deus, né? É uma visão clara e imediata. Como que se obtém isso? Santa Teresa d'Ávila fala sobre isso, né? No livro das Moradas do Castelo Interior. Isto se chega por uma via especial de Deus. Nós ficamos como que mendigos, né? Diante de Deus, e Deus, se quiser, como um rico, como um poderoso, como um imperador, ele nos dá as suas esmolas. Então é um dom de Deus, uma consolação que nós obtemos, por assim dizer. Isto é a contemplação. Uma visão simples e como que sem esforço, que Deus nos dá de algum mistério, de alguma coisa, por uma via especial, não por via de raciocínio, que é a via ordinária. Mas não se chega à contemplação, salvo por uma graça de Deus, uma coisa extraordinária, senão depois de muita meditação. A contemplação, ela vai nos dar uma santa alegria, uma paz interior muito grande, né? E a meditação sempre nos dá um aumento da graça santificante. Essa é o que tem a primazia, a oração mental. Por isso que nós sabemos, Deus atende essa oração e convém que nós façamos oração mental. Os religiosos fazem muita oração mental. Os grandes santos fizeram horas de oração mental. E nós vemos no próprio Antigo Testamento também Ana, mãe de Samuel, a fazer oração mental. Ela orava a Deus em lágrimas e só movia os lábios sem dizer palavras, diz a Sagrada Escritura. E também o rei Davi, ele dizia assim, falou-vos o meu coração e os meus olhos os procuravam. O rei Davi também praticava a oração mental. Um modo excelente de oração este aqui. E mesmo a oração vocal, ela deve ser acompanhada, em algum grau, da oração mental. Ou seja, a alma ela deve acompanhar as palavras. Mas a oração vocal, por sua vez, por mais que se possa dizer que ela é inferior à oração mental, ela também tem uma grande utilidade e vantagem que nós devemos sublinhar. Primeiro que, muitas vezes, as palavras elas aumentam o nosso fervor. Isso diz Santo Agostinho na Carta à Proba, um célebre documento da patrística. Santo Agostinho nos ensina que muitas vezes é por palavras e por outros sinais que se aumenta o fervor na alma. De uma forma que a gente pode ver, por exemplo, que um discurso de uma pessoa, um discurso muito belo, ele nos causa uma grande impressão. São as palavras humanas que têm esta força de acabar causando sensações, impressões, de mover a nossa alma. Assim, um rei, por exemplo, pode dirigir um discurso aos súditos. Um papa pode chamar os fiéis para uma cruzada, isto com a força das palavras. E assim, as palavras mesmas que dizemos nos formulários que a igreja nos dá, nos levam à devoção, nos levam à piedade, aumentam o nosso fervor. Não temos nós, que temos alguma experiência com estas orações, o conhecimento de que há certas orações que nos despertam particularmente a piedade, que nos chamam mais a atenção? Este é o poder
da oração vocal, a vantagem da oração vocal, ela nos inspira muitas coisas e nos ajuda na meditação, na oração mental. E não só isso, também muitas vezes a oração vocal ela vem como um transbordamento da alma, isto é, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, é normal e é bem natural que quando exulta o coração, também exulte a língua. De certa maneira, a alma jubilosa vai também querer dizer em palavras. E aí nascem os salmos, e aí nascem os hinos litúrgicos, os cânticos, as mesmas canções populares, em honra de Deus, de Nossa Senhora, todos nascem o quê? Desta alma fervorosa que não se contenta apenas com o interno, mas também tem que externar, mediante palavras, a sua piedade. Então, por isso que a oração vocal também tem o seu lugar. E o certo mesmo é que nós ofereçamos a Deus o duplo sacrifício da nossa alma e do nosso corpo, tanto com a oração mental da nossa alma, quanto com a oração vocal do nosso corpo, as nossas palavras. Bem, isto aqui então é a principal divisão da oração. Mas nós também temos uma outra divisão muito importante, que é a divisão entre a oração particular e a oração pública. Oração particular é aquela que nós fazemos, cada um de nós, privadamente. Isto é, a oração que nós fazemos em casa, ou então a oração que os fiéis fazem quando oferecem a Deus alguma devoção, praticam alguma devoção, como o Santo Terço, ou então as novenas, etc. Estas são as orações ditas particulares. Mesmo o sacerdote, quando ele faz as suas orações pessoais, essas são orações particulares, privadas. Por outro lado, tem a oração pública. A oração pública, normalmente, no sentido estrito da palavra, é a oração que os ministros sagrados, os sacerdotes ou os clérigos, para usar um termo mais técnico, rezam em nome da igreja pela salvação do povo fiel. Estas são as orações litúrgicas, aquelas que o sacerdote oferece na Santa Missa ou então no ofício divino. São todas as orações que os ministros sagrados oferecem em nome da igreja. E isto, inclusive, isto é importante salientar, que não é muito conhecido também, quando eles rezam o ofício divino, não na igreja, mas em qualquer lugar, quando rezam o ofício divino, o sacerdote, mesmo que ele esteja sozinho, não precisa ter o povo, ele sempre vai dizer Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Responder, et cum spiritu tuo. Porque, na verdade, é uma oração pública. Ainda que o sacerdote esteja sozinho, ele está fazendo esta oração em nome da igreja e pelos fiéis. Então, é uma oração pública. Agora, se nós formos usar um sentido mais amplo e mais cômodo também, oração pública também serão todas aquelas feitas publicamente, com todos os fiéis, por exemplo, as orações realizadas nas procissões, nas peregrinações e na igreja. Isso seria no sentido um pouco mais amplo, não é? Então, esta é a divisão de oração particular e pública. Tanto na oração particular quanto na oração pública é bom destacar, é conveniente que tenha palavras, que haja oração vocal. No caso da oração particular, pelo motivo de que isso vai nos afervoar e que pode servir como uma expressão realmente da nossa piedade, não é? E no caso da oração pública, porque o culto da igreja, a liturgia, ela é feita para justamente levar à edificação dos fiéis. Então, em alguns momentos, é necessário romper o silêncio sagrado da liturgia romana, ou da liturgia da igreja, de uma forma geral, para dizer algumas coisas serem ouvidas, para que os fiéis também possam ser edificados. Isso também tem uma certa utilidade, a oração vocal também na oração pública. E em todas elas, o ideal para que a oração seja uma oração cristã é que haja também a mente, haja também a alma acompanhando todos os atos, com a atenção
não se perdendo em pensamentos alheios, né, e com a devoção, né, estando realmente rezando com fervor em espírito e verdade. Isto então é o que eu tinha para dizer sobre essas primeiras partes aí de nossa exposição, onde falamos do que é o modo de bem rezar, de acordo então com que aprendemos a doutrina de Nosso Senhor sobre rezar em espírito e verdade, e também aquilo que sabemos sobre as espécies de oração. Na próxima lição nós vamos continuar falando desse tema através das disposições exteriores e interiores, aqui é algo bem prático mesmo, as disposições exteriores, postura, ambiente, outras coisas relacionadas a como nós devemos nos preparar, né, e estar então dispostos para a oração, e depois interiores, as disposições do nosso coração, da nossa alma, para que possamos rezar bem. E terminaremos falando sobre o conteúdo e a frequência da oração. Então é isto. Muito obrigado pela atenção. Pelos que assistiram esse vídeo, peço que aqueles que puderem e que ainda não fizeram, se inscrevam no canal do Controvérsia Católica, e também aqueles que puderem e ainda não o fizeram, procurem adquirir os últimos exemplares do calendário Controvérsia Católica 2021, que inclusive será particularmente útil neste momento que estamos nos preparando para a Quaresma. É verdade, o calendário ele serve para o ano inteiro, mas ele é particularmente útil na Quaresma, onde nós temos certas observâncias que o calendário nos ajuda bastante, como os jejuns e as abstinências que sobejam no período quaresmal. Muito obrigado pela atenção, meus amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.